Nesse vídeo vamos tratar das operações nos PDVs. Os sistemas de PDVs podem funcionar com equipamento SAT ou emissão de cupom fiscal eletrônico. A versão demonstrada no vídeo é a versão para o SAT fiscal, mas são idênticas as versões. Os PDVs, assim que abertos, trazem a data de abertura, o número do PDV, o número do operador, do caixa operador do PDV, o número do último cupom fiscal emitido e o número do último arquivo transmitido pela retaguarda ao PDV. Esses arquivos são transmitidos através da rotina de interligação PDV-retaguarda, sempre que seja necessário atualizar algum preço ou algum cadastro novo de produto. O sistema não funciona com essa transmissão de forma online, porque muitas vezes muitos estabelecimentos durante o período do dia fazem as suas alterações de preço, suas pesquisas e passam os preços atualizados apenas num único momento do dia, geralmente antes da loja abrir. Nós recomendamos a todos os usuários do sistema que não passem preços atualizados de produtos que já existiam em estoque da loja com a loja aberta, pois o cliente pode ter algum produto nos seus carrinhos e, ao passar pelos caixas, haverá uma diferença entre o valor da gôndola e o valor cobrado. Então, deve-se atentar com muito cuidado para essa atualização de preços feitas pela Retag. Apesar de não existir mais, como era antigamente nas antigas impressoras fiscais, o controle de início de dia, de redução Z, de leitura X, essas funções são simuladas no sistema para que pareça de forma idêntica ao que era e não se perca esse controle de início e final do dia. Então, o início do dia, essa rotina início do dia, quando solicitada, essa máquina já está com início de dia. Quando solicitado, deve-se entrar um código de operador de sistema e o início de dia será feito. Vamos verificar primeiro a rotina usuários. A rotina usuários, ela pode ser executada por um gerente. Nós temos três níveis de usuário para operar os PDVs. O gerente, que é um usuário master, que apenas cadastra novos usuários e pode mexer na configuração. Temos os supervisores, que são os usuários que podem cancelar vendas, dar descontos, cancelar itens e coisas típicas de supervisão. E temos o usuário operador, que é o usuário convencional, que é o usuário que vai trabalhar no caixa. No caso aqui, o nosso gerente está cadastrado como 3, sem senha. Aqui é o espaço que durante o cadastramento deve ser inserida a senha, nesse espaço aqui. Vamos verificar aqui o código do usuário operador, que no caso está cadastrado como 1. O campo senha é para se colocar a senha daquele que está sendo cadastrado naquele momento. Cartão de confirmação, quando marcado, vai ser exigido sempre que a pessoa digitar o código e a senha, a passagem de um cartão pelo leitor de código de barras para confirmar a operação. Aqui você deve selecionar entre operador, supervisor e gerente, conforme eu disse. O gerente apenas cadastra os novos usuários, o supervisor tem as funções típicas de supervisão, como cancelamento de compra, cancelamento de item, descontos e outras funções desse tipo. E o operador as funções normais. A data de cadastro é a data que ele está sendo cadastrado, e a data de renovação é quando
se colocado uma data nesse campo, ele vai expirar a utilização do sistema por esse usuário nesse dia. Interessante que quando é feita uma alteração em um PDV, no cadastro de usuários, ao encerrar a função, esse cadastro vai para os servidores e é distribuído para todos os PDVs. Sendo assim, não é necessário cadastrar usuários e funções em todos os PDVs, basta fazer em um único. A função de configuração é executada sempre pelo gerente, ok? E ela permite que se altere o número do PDV, a numeração inicial do cupom, os dados de abertura, de fechamento, o último arquivo recebido, o desconto máximo possível. Veja que se esse campo tiver zerado, você não consegue dar desconto em mercadorias. A porta serial de torre e dígitos de balança é quando está usando uma torre auxiliar para informar ao cliente o que está sendo passado no caixa, além da tela normal, e quando tem balança no caixa, quantos são os dígitos de produto usados pela balança. O favorecido, a cidade é praticamente apenas uma observação, já não é mais utilizado. Aqui você tem as opções: a impressora está ou não em operação, se existe ou não uma venda em andamento, se é ou não horário de verão, se permite fazer orçamentos nesse caixa, ou seja, vendas por orçamento, sem emissão ainda do cupom final. Se é utilizado o cartão de fidelidade no final da compra para acúmulo de pontuação. Se aceita cheques pré-datados. Se libera a venda através de pesquisa de itens sem permissão do supervisor. Ou seja, se um item não tiver código, alguma coisa, ele pode ser consultado e não necessita de liberação pelo supervisor. A mesma coisa, pesquisa de clientes. Se bloqueia ou não a tecla de multiplicador de itens. Muito utilizado para evitar erros. Por exemplo, se você não quer que seu usuário faça multiplicação numa caixa de bebidas, por exemplo, com 12 unidades, ele multiplicar 12 vezes o código de uma bebida, e sim passar o código da caixa, você pode bloquear isso. E se libera o uso do POS, porque normalmente o sistema usa o PIN-PAD, que é integrado no caso de transferência eletrônica bancária, os famosos cartões de crédito, Pix. Você pode usar o PIN-PAD, que é integrado à impressora, ou o POS, que é aquele equipamento que é portátil, sem fio, muitas vezes fica no balcão. Ao terminar essa configuração, nós podemos gravar. Ele vai pedir aqui o número da máquina na sequência da loja e o endereço IP interno dessa máquina. Por quê? Nós temos um sistema que fica junto aos fiscais, que monitora todos os caixas. Daquele sistema é possível saber falhas, erros, verificar fiscalizar o trabalho do operador, emergência em caso de furto, esse tipo de coisa, se está acontecendo alguma coisa com a máquina ou não, uma série de funções que nós veremos em um vídeo próprio. Terminado isso, nós temos também nessa tela, quando o usuário é o usuário principal, esse é um usuário reservado ao instalador do sistema, uma segunda tela é aberta, uma terceira tela com os dados fiscais do estabelecimento, CNPJ, inscrição, várias informações. Essas informações, CNPJ e inscrição, devem conter apenas números
ou letras no caso de inscrição estadual, mas nunca ponto, traço, esse tipo de coisa. O regime tipo 1 é o regime para microempresas, para quem opta pelo simples. E o regime tipo 3 é para empresas normais. Nós temos aqui no final também o arquivo de retaguarda. Essa assinatura AC é feita para o SAT fiscal, é feita na instalação pelos instaladores. E nós temos aqui a retaguarda e o fim dessa função. Nós temos também, através da tecla Page Down, um menu, Page Up, um menu de operações. Esse menu de operações permite que se veja várias funções executadas pelo sistema através das teclas do seu teclado. Você não precisa de decorar, você tem sempre que clicar Page Up, a tecla ESC volta, você pode ter acesso a essas funções. Vamos ver uma a uma. A tecla F1 identifica o cliente no cupom fiscal, ou seja, você pode forçar essa identificação mesmo após o início da compra. Veja que essa identificação, após o início da compra, não tem validade para o CPF em alguns estados, como o estado de São Paulo, que é a nota fiscal paulista. Nesse caso, o CPF deve ser identificado sempre no início da compra. A tecla F2 permite multiplicar a quantidade pela quantidade de itens. Eu vou mostrar depois como cada uma funciona. F3 permite alterar o valor de um produto. Tudo isso precisa de autorização do supervisor. F4 é reimpressão da última venda. F5 cancela o último cupom. F6 tem cancelamento, desconto e acréscimo no cupom. F7 permite a consulta de um item no arquivo do banco de dados da loja. F8 consulta clientes e cheques. F9 encerra a venda. F11 lista essa rolagem de tela para cima e para baixo. Alt F1 gera um chamado para o supervisor. Esse Alt F1 pode ser usado, por exemplo, se o caixa sente alguma ameaça, ele pode pressionar essas teclas e um chamado silencioso é feito no sistema gerenciador padrão do supervisor. Alt F2 permite cadastrar faltas verificadas por clientes e sugestões de acréscimos de itens para que o departamento de compra da loja seja informado. Alt F3 ativa desconto ou acréscimo em toda a compra. Alt F4 multiplica valores, trabalha como uma calculadora. Alt F5 define desconto ou acréscimo em toda a compra. Alt F6 validação de vouchers de promoção. Alt F7 consulta itens na retaguarda. Alt F8 consulta itens vendidos para clientes. Alt F9 ativa e encerra um orçamento. Alt F10 força a abertura de um cupom, caso tenha algum problema. Atualmente não é necessário mais. Ctrl F1 anula a baixa de estoque, também só pode ser usado se houver permissão na instalação. Ctrl F2 calcula o dígito verificador. Nós temos aqui, porque às vezes você não sabe o dígito verificador de um código EAN, pode digitar o código e apertar Ctrl F2, o sistema automaticamente calcula esse dígito. Ctrl F3 cadastra um produto no PDV, caso não tenha cadastro. A tecla Shift esquerda abre a gaveta de dinheiro, a Shift direita comunica com a retaguarda para verificar se há um novo arquivo ou não. Isso é feito automaticamente entre compras. Nunca é possível durante uma compra. Ctrl End liga e desliga a comunicação. Isso também é feito automaticamente. E Ctrl Home permite a correção de TEFs. Então, como eu disse, a tecla ESC
sai dessa tela, volta para a tela do PDV. Redução Z é no final do dia, permite a impressão dos resultados finais. Leitura X, sem fechar a impressora, traz também os resultados acumulados até aquele momento. A troca de operador permite a troca de operador e também faz um fechamento do movimento até aquele momento. Devolução, caso haja devolução por cliente, é permitida a entrada ou a emissão de um cupom de crédito para esse cliente poder usar e a entrada de uma mercadoria que entra inclusive de volta no estoque da loja. Entrada de numerário, normalmente no início do dia, ou quando há reposição de troco, é para informar o troco ou alguma entrada de numerário. Saída de numerário é para saídas, as sangrias de caixa. O sistema é parametrizável, ele pode avisar tanto a tesouraria como o operador que é o momento de fazer uma sangria pelo volume de dinheiro em espécie e cheques na gaveta. Então você entra e ele vai solicitar, vai emitir um cupom, vai fazer várias coisas aí e dar a baixa nesse dinheiro, controlar essa sangria. A função crediário permite o pagamento de crediário interno da loja no PDV. O cliente chega, tudo isso vai ser controlado e ele quer pagar alguma conta que ele tem em aberto, como ele está pagando, tudo é controlado aqui por essa tela de recebimento de crediário quando é adotada no PDV. Nós temos do lado direito as finalizadoras. Então nós temos aqui a finalizadora em dinheiro, em cheque, em TEF, que é transferência eletrônica de fundos, aí no caso pode ser cartão de débito, crédito, PIX, esse tipo de coisa. O cheque, quando estiver ativado a função pré-datado, ele vai ser cadastrado. Vales diversos, crediário interno e trocas de mercadoria. Um vendedor específico pode ser sinalizado para efeito de recebimento de comissão, esse tipo de coisa. Ele sai nos relatórios de resumo. E vamos agora fazer algumas experiências para que vocês vejam como funciona. Se você não souber o código de um produto, como eu disse, vamos usar aqui a tecla Alt F7 para fazer a pesquisa. Vou pesquisar pelo um código interno. Ele me mostrou que é o Coca-Cola, vou executar. Obviamente, a mensagem que vem, ele não abriu o cupom, porque nós não temos um SAT fiscal nessa máquina instalado. Quando não há o SAT fiscal, imediatamente o sistema verifica isso. Ele também verifica se a impressora está ok, se tem papel, antes da abertura do cupom. Havendo qualquer problema, ele não permite a abertura do cupom. Vem a mensagem e ele volta à função anterior. No caso de ter o SAT fiscal, nós vamos em outro vídeo demonstrar, na continuidade do vídeo, uma venda normal, o andamento de uma venda, para que vocês tenham ideia. Mas essas são as funções da tela, e no segundo vídeo sobre o PDV haverá uma venda normal sendo processada.